tratando o cliente como ele deve ser tratado, ajudando aqueles alunos como eles precisam ser ajudados, e é consequência, tudo é consequência na vida. Só que eles querem, digamos, inverter os valores. Eles querem sair de uma faculdade, eles já querem, digamos, se achar o bam e já vão dar personal. Eles não querem fazer uma pós-graduação. É muito importante fazer uma pós-graduação direcionada para o obeso, porque ele é um grupo especial. Os diabéticos também, os hipertensos também. Então, assim, precisa fazer algo a mais, não é só a faculdade, porque hoje em dia a faculdade ela não está mais formando como antigamente. Hoje em dia até é proibido reprovar um aluno numa faculdade. Então ele acaba sendo graduado com uma certa deficiência. Até para ter um melhor apoio ao paciente em relação ao psicológico, né? Eles não entendem isso. Muitas vezes eles não conseguem nem entender realmente que é o limite daquele. Digo para eles, olha, eu me formei, fui fazer residência lá fora, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e quando eu voltei para Belém, o que eu fui fazer? Ser um professor assistente da universidade, que assistente é o último da fila, e fui trabalhar como plantonista no hospital de Belém. Então, assim, mas eles não entendem esse processo. Eu lembro que quando eu fui atender a minha primeira consulta, há muito tempo, há 20 anos, eu recebia R$ 33,80, paguei o valor para receber com 3 meses. Mas tudo é uma construção. Se você atende bem lá, esse paciente vai querer continuar com você, esse paciente vai querer ser teu paciente por muito, muito tempo. Eles não entendem isso também na educação física, na nutrição, eles só querem passar a dieta e depois não estão muito interessados como foi a sequência do tratamento do paciente. Então, assim, só querem saber o agora, o hoje, o amanhã. Para eles, assim, não é uma coisa muito salutar. Então, essa visão do educador físico nas academias é muito preocupante. Porque, assim, eles ficam lá, entendeu? Assim, às vezes nem tratam tão bem os alunos. Isso, porque eu sei que realmente recebe pouco, trabalha muito, não é fácil você trabalhar 4 horas em pé, mas, assim, é processo no processo. Sim, eu tirava 12 plantões por mês, isso não me arrancou nenhum tipo de parte do meu corpo. Aliás, fez me construir, porque aqueles pacientes que eu atendia na emergência, no plantão, acabaram se tornando meus pacientes de consultório. Então, se a gente é assim, muito educador físico. E era um relacionamento, né? Na verdade, uma confiança que o paciente não vai mais deixar porque de são ter. profissões que ele tem que entender que o relacionamento interpessoal é um primordial. Então, assim, eu escolhi a profissão errada. Se você realmente não tem essa vocação de estar conversando, de estar perguntando, sempre tentando elevar o espírito do aluno, você não nasceu para ser educador físico, nem para ser médico, nem para ser nutricionista. Aí você vai ter que escolher uma outra profissão ou trabalhar de uma outra forma. Vai trabalhar, né, em algum centro, em alguma coisa assim, um cargo mais burocrático. O que tu fizeste, e aí eu sempre indico lá meu personal. Uhum. Isso faz toda a diferença na vida da gente. A gente acorda melhor, tá mais motivado, mais otimista. E você acaba irradiando motivação na vida das pessoas. Porque elas, às vezes, uma palavra de conforto, uma frase, um conselho faz toda a diferença. Isso aí. Né? Tem paciente que só realmente ele consegue crescer se você estiver no pé dele, digamos, cobrando, insistindo, né? Brigando. Motivado. Isso. Tem paciente que não, tem paciente que quer ser acolhido. Então você vai ter que realmente ver como é que é. Porque assim, obesidade é uma doença que ela não tem cura, ela tem controle. O controle está na reprogramação do nosso cérebro. Essa assim, fala de mudança de mentalidade. Isso, então assim, tem as pessoas que infelizmente elas não conseguem segurar, né? Por várias questões, né? Porque assim, como é financeira. Você pode morar no bairro mais violento que tem de Belém, eles chamam que é tablete de chocolate. E você tem um abdômen que é tablete de chocolate, você faz parte do nosso grupo, porque você engaja, você produz likes. Você pode morar no bairro mais chique, mas se você for gordinho, você não faz parte do nosso grupo. Porque você também, você não engaja. Que assim, é a palavra que eles buscam. Porque hoje em dia, o que os adolescentes têm muito?
eles têm duas aptidões fantásticas. É o ouvir e o ver. Eles têm a aptidão muito da escrita e da leitura. Então, para eles, o mundo é visual. Né? Se você faz um post, que você escreve alguma coisa, ninguém curte. Se você fala alguma coisa, tá todo mundo, né, curtindo, porque é auditivo ou é visual. Então, essa segregação hoje no mundo atual, ela é predominantemente física. Então, você não faz parte do nosso grupo. E a tendência cada vez mais é piorar. Sim, entendi. Você tem Alexia, você tem, hoje em dia você tem, digamos, um computador na mão, você tem o iFood na mão, você, digamos, sai de casa, de um lado tem uma sorveteria, do outro tem uma hamburgueria, os amigos só te convidam para comer coisa calórica e etc, O etc. ambiente influencia também. Isso, então não é fácil vencer uma doença como essa. Então, hoje que é o Dia Mundial da Luta contra a Obesidade, a gente tem 1 bilhão de pessoas no mundo obesas. De 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, 1 bilhão está obesa. Não estou falando sobre peso. No Brasil, 1/4 da nossa população tem obesidade. E praticamente 40% tem sobrepeso. Então, se eu for ver Brasil, 2/3 da nossa população está acima do peso. Porque assim, essas pessoas, mais das vezes, elas não têm acolhimento. Porque, assim, olha, de manhã eu fui para academia. A academia tinha umas 20 pessoas lá hoje treinando de manhã. Se tinham 2 pessoas obesas, eram muitas. A impressão que a gente tem que na academia, ela foi feita não para pessoas obesas, ela foi feita para pessoas que realmente quer ter um corpo fitness. Porque às vezes até me aborrece muito, porque assim, eu treino por saúde. O resto é consequência. Mas assim, você vai na academia, as pessoas passam 15 minutos no aparelho tirando foto, aquelas coisas todas, como se fosse, né? Como se estivesse ali, entendeu? Com outros fins. Só fica se olhando no espelho, fazendo vídeo. Tudo que eu falo, tu tem que entender o propósito da coisa, do porquê você está fazendo e que o resultado é uma mera consequência. A tua saúde em primeiro lugar, que depois o resultado estético ele vai acontecer naturalmente. Assim, tanto que eu tenho vários pacientes que são donos de academia, eu pergunto, por que vocês não montam academia destinada às pessoas que querem perder peso? Eles dizem que é um pouco de discriminação, mas assim, eu acho que esse conceito tem que ser revisto, porque assim, a pessoa, ela já não quer sair de casa. Quando ela sai de casa, ela vai para um ambiente onde ela se sente mal, porque assim, agora ela é para um lado, ela é para o outro, não tem ninguém parecido com ela. Hoje em dia as academias, elas são, digamos, principalmente as low cost, né, que elas são mais baratas, estão lotadas de gente. Que tipo de atendimento diferenciado ela vai ter? Nenhum. Ela volta para casa. Aí vem na parte que você falou, Porque do emocional. Isso, Que o por exemplo. ambiente não tá Muitos de propício para vocês ela. atendem um paciente que é um paciente meu, que ele é obeso móvel, já conseguiu perder 20 quilos. Para ele é uma grande vitória. Entendeu? Então, assim, ele praticamente perdeu 15% do peso corporal dele. Isso é muito importante num paciente que é obeso mórbido. Mas assim, ele é julgado por tudo, ele é julgado até pela roupa, porque ele só usa preto. Mas a gente sabe que o preto, de uma forma ou de outra, diminui um pouquinho essa questão dá uma impressão que tá menos gordo, né? Mas assim, ele usa também preto porque ele gosta. Então assim, as pessoas não tem que ser julgadas pela roupa que elas usam, né? E as pessoas não ajudam muito ele, assim, é o tempo inteiro confrontado, né? Como se fosse obeso e fosse uma pessoa, digamos, preguiçosa, que não tem força de vontade, não é nada disso. Obesidade, ela é doença, como pressão alta, como diabetes, etc. Se a obesidade, o bebê não for tratado, ele pode ir para a morte, porque a obesidade pode levar a um infarto, pode levar a um derrame, pode levar a vários tipos de câncer. Então, assim, isso é uma preocupação muito grande. E as pessoas adoram julgar as pessoas obesas quando elas vão buscar tratamento. É interessante. Quando o paciente é hipertenso, vai no médico, tá tomando que remédio para pressão e tal. Ai, diabético, mesma coisa. Agora, quando o obeso tá tomando remédio, olha, esse remédio causa isso, esse remédio causa aquilo. Como se a pessoa não tivesse o direito de buscar um tratamento para aquela doença que ela tem. Porque obesidade é doença. E a gente tem que deixar de romantizar essa questão de obesidade. Porque né, tem gente que hoje em dia nas redes sociais romantiza. Gordura, ela inflama.
Ela pode inflamar o coração, pode inflamar o cérebro, pode inflamar o pulmão, etc, etc. Então, esse é o grande problema hoje da obesidade na nossa sociedade. Ela é vista de uma forma muito pejorativa. Bom, venho aqui agradecer ao Dr. Rubens pelo valor que ele agrega nas nossas vidas, principalmente na minha, que estava acima do peso, pesando 86 quilos, hoje 74,5, e é muito gratificante. Você tem uma oportunidade, aproveite, você saia da zona de conforto, você pode vencer. Primeiro, tenha acesso à sua mente, tome posse dela, e contrate profissionais que realmente sensibilize com a sua dor, em querer mudar a sua realidade. Hoje sou eu, mas eu tenho certeza que hoje ou amanhã também será você. E aproveitando a semana, que é a semana de combate à obesidade, que você está na hora, você pode, você consegue. Ao lado desse grande profissional, e nós entregamos, claro, a nossa marca para os profissionais que agregam valor na nossa vida. Muito obrigado. Nada, prazer todo meu atender você aqui, Tony. Você é um exemplo de paciente, aquele paciente que realmente se reconstruiu, né? E aquele paciente que realmente faz aquilo tudo que o médico pede, ou seja, tem um cuidado especial pela sua saúde, não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista mesmo de evitar doenças que porventura poderiam ser oriundas daquele peso que você estava portando. Parabéns mesmo, muito obrigado a você, tá, doutor? Um abraço, hein? Tchau, tchau, hein?